Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Glória a Deus. Vai glorificando aí, amém? Atos, capítulo 13, versículo 22. Eu vou estar lendo e depois eu pedi para os irmãos lerem, amém? Versículo 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém? Não tem aí? Não? Vamos lá? Mais uma vez, todos juntos? 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar glorificando ao Senhor Jesus. Nós conhecemos a história de Davi, amém? Davi, o pequeno Davi, aquele que era pastor de ovelhas, filho de Jessé, amém? Mas Davi, ele ainda era muito jovem, quando o Senhor, então, levantou Samuel e disse a Samuel: Samuel, vai à casa de Jessé, e lá você vai ungir um dos filhos dele, a rei, o novo rei de Israel. Então Jessé estava ali e chegou Samuel, disse a ele que eles iriam sacrificar e pediu para que chamasse os seus filhos. E conforme o Senhor disse a ele, a Samuel, o Senhor iria mostrar para ele quem seria o ungido. E Samuel, como ser humano como nós, Samuel olhou e se atentou à aparência. Ele olhou e viu: esse é belo e formoso, deve ser esse. É este. E o Senhor disse que não. E foi chamando e chamando, até que acabou ali os filhos. Então Samuel pergunta a Jessé: Jessé tem outro filho? E Jessé, como pai, ele havia se esquecido de Davi. Ele rejeitou Davi naquele momento. Por quê? Porque ele também estava olhando para a aparência e para a condição. Quando nós olhamos para a aparência e condição, nós temos o risco de julgar mal. Se você olhar para o seu irmão com aparência e condição, você pode julgá-lo mal. Pensar: não, esse irmão nem é tão crente assim. Ele não é tão cristão assim. Mas quando nós olhamos com o olhar de Cristo, pode ser pequeno, pode ser que ninguém esteja vendo, pode estar lá pastoreando ovelhas, mas o Senhor o escolhe. Quero te dizer que não importa, o Senhor nunca se importou com quem Ele chamou. Ele primeiro chamou. Se Ele olhasse, primeiro, quem eu posso usar? Quem eu vou fazer? Imagina se Ele ficasse procurando, quem agora eu vou chamar? Mas o Senhor estava procurando a Davi. Você imagina que privilégio que é para um ser humano ser procurado por Jesus? Ser procurado pelo Pai, por aquele que o criou, por Deus, o Todo-Poderoso. E o Senhor, Ele nos procura, igreja. Ele nos procura e hoje Ele está aqui. E Ele está à procura de corações disponíveis, de corações dispostos.
Quando ele procurava por Davi, Davi já tinha matado um urso e um leão. Quantos ursos, quantos leões nós matamos no nosso dia a dia? Todos nós enfrentamos dificuldades. Todos nós passamos por lutas. Todos nós enfrentamos gigantes. Mas o nosso Deus, Ele nos abençoa, Ele nos capacita. E Ele estava ali procurando, Ele buscou por Davi. No anonimato, onde ninguém vê, onde ninguém te reconhece, o Senhor pode estar lá, te procurando. Ele pode estar ali. Ó, esse é o meu servo. É a sua vez. É a sua vez de se apresentar. É a sua vez, meu ungido. E Davi, então, ele foi ungido. Mas unção não significava que ele ia direto ao palácio. Às vezes nós queremos mudar a ordem das coisas. Vamos começar pelo palácio, depois a gente pensa na unção. Vamos começar pela honra, vai ser rei. Quantas vezes nós queremos primeiro o palácio, mas não nos preparamos para receber a unção. E a unção de Deus está sobre nós, amém, igreja? A unção do Senhor está sobre você. E Davi, então, recebeu a unção. E o Espírito Santo se apoderou de Davi. E aí ele estava preparado para qualquer adversidade, qualquer problema, para qualquer coisa que viesse contra ele. E veio. Por quê? Porque nós sabemos que o cristão não está livre de problemas, de dificuldades, de gigantes. Se a unção, se eu aceitar a Jesus nos livrasse de todos os nossos gigantes, aí que os gigantes começam a se levantar. É aí que o seu gigante ganha força, mas a maior força tem o nosso Deus. Amém? O gigante Golias era homem de guerra, mas o nosso Deus, ele nunca perdeu uma guerra. É um Deus de vitória, um Deus vitorioso. E às vezes, como filhos, nós limitamos o nosso Deus. Quantas vezes, diante de uma dificuldade, nós limitamos o nosso Deus e achamos que Ele está ali, ó, igual com o nosso inimigo. Quantas vezes a gente olha para a nossa incapacidade e achamos que o nosso Deus é incapaz? Quero te lembrar nessa noite que não importa a situação que esteja a sua vida. Às vezes a situação que você deixou o seu lar, como está o seu trabalho, como estão as suas lutas na sua casa. Maior é o Deus que nós servimos e não há gigante que possa vencê-lo. Não existe gigante que possa vencer o poder do nosso Deus. Amém? Golias, então, se tornou o palco de Davi. Aquele que achava, ou que achavam, que a multidão acreditava que seria a humilhação de Davi. Imagina um gigante e Davi. O gigante estava com toda a sua armadura. Tinha escudo, tinha espada. Mas Davi foi em nome do Senhor Jesus, amém? Em nome do Senhor dos exércitos, aquele que tem todo o poder. E quando nós vamos em nome de Jesus, não tem vergonha para nós. Não tem vergonha. Quando você lembra, só lembrando, Senhor, eu estou indo em teu nome. Eu vou fazer isso em teu nome. Eu vou fazer isso porque o Senhor me deu direito. Lá na cruz, o Senhor me deu esse direito. Só de você pensar, o Senhor já ouve. Nós que somos humanos que queremos ouvir.
Nós que temos a necessidade de ouvir palavras e palavras, mas o nosso Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração e Ele conhece a nossa mente. Por isso que existem situações, igreja, que nós precisamos o quê? Bloquear a nossa mente. Porque muitas vezes nós sabemos sim o tamanho do nosso Deus, nós já experimentamos dos milagres que Ele fez, que Ele faz todos os dias, mas a nossa mente bloqueia a intenção do nosso Deus. Quando você pensa, será? Será que vai dar certo? Quando você sente medo do que pode acontecer, você pensa logo no quê? Na impossibilidade. Por isso que nós precisamos bloquear os nossos pensamentos negativos. Aquilo que vier negativo, que te faça duvidar do poder do teu Deus, bloqueie. Em nome de Jesus. Eu não acredito nisso. Em nome de Jesus, eu tenho um Deus maior. Eu tenho um Deus tão grande. E precisamos fazer isso. Todos nós, em dado momento, vamos olhar para a circunstância. Mas Davi entendeu que era aquele gigante que ia levar ele para o palácio. Por quê? Porque a proposta era casar com a filha do rei. Essa era a proposta. Davi não tinha condições de chegar ao palácio, mas surgiu a oportunidade. Sabe aquela oportunidade que surge, que você pensa, é única, é agora ou nunca? É aquela. E Davi aproveitou aquela oportunidade para se achegar. E com uma funda e uma pedra, ele derrubou o gigante. Sabe as pedras que o inimigo insiste em jogar no seu caminho? Joga fora. Elimina elas do seu caminho. Tira elas, arredam elas. Para que você possa ter livre acesso. Foi uma pedra. Ele tinha mais, 4, né? Mas ele utilizou uma. Porque foi com uma que Davi derrubou aquele gigante. Sabe os gigantes que continuam tentando te acertar? É com uma pedra que você vai derrubá-los. Amém? E nós podemos ver então que naquela situação Davi, ele teve a oportunidade de utilizar a roupa do rei. Por quê? Porque ele não estava preparado para aquela batalha. Só que roupa, cada um tem a sua. Deus deu cada um com a medida. Tem o PP, o P, o M, o GG, o extra G. Não tem, Suzy? Vai lá comprar. A Suzy vende roupa, tem roupa de todo tamanho. E a PP não vai caber em alguém mais fartinho, né? Ou vice-versa. A roupa de Saul não servia para Davi. Tem coisas que o mundo nos oferece que não nos serve. Não serve para nada, igreja. E você precisa eliminá-las do seu caminho. Existem situações e coisas que é para nos destruir. Se Davi tivesse lutado com Golias, com todos aqueles armamentos que ele nunca tinha usado, ele teria perdido. Mas Deus usou a habilidade de Davi. E Ele quer usar a nossa habilidade. É isso que Ele quer usar. Deus tem sim cura, libertação, milagres, muitas coisas para nós. Mas Ele quer utilizar aquilo que é sua habilidade. Não tenta ir com a ferramenta do outro que não vai dar certo. É a sua própria ferramenta. São os seus próprios armamentos. E você vai construí-los dia a dia na sua busca com Deus, na sua intimidade com Deus.
nós encontramos, nós conseguimos as nossas armaduras. Porque essa armadura diferente que Davi tinha era a armadura espiritual que ele alcançou na busca por Deus. Ele adquiriu essa armadura. Quem tem armadura aí? Amém? Amém? Você tem usado as suas armaduras? Nós precisamos utilizá-las, amém? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, com um amigo, com um irmão, com alguém que você nunca viu antes. É a hora de utilizar as armaduras que o Senhor te deu. Amém? E o segredo de Davi é que ele soube usar bem a pedra. E existem 3 pedras que ele nos deixou para que nós pudéssemos utilizá-las. Davi era um homem que orava, que adorava e que se arrependia rapidamente dos seus pecados. São 3 coisas importantes que Davi são pedras importantes para que nós possamos crescer. Nós precisamos buscar a Deus em oração. Tem dias que eu sei que você não consegue orar. Tem dias que a situação, o gigante é tão grande que você tem dificuldade de encontrar palavras. Mas o Senhor, Ele conhece você. E uma lágrima para o nosso Deus é uma frase. Adorar. Mas eu não consigo cantar. Coloca um louvor lá e começa a adorar o Senhor. O vizinho que se vira. Qualquer coisa, ele que coloca o som dele um pouco mais alto. Canta, adore. E se arrependa pelos seus pecados. Nós pecamos todos os dias, igreja. Nós pecamos de mão. Nós pecamos na mente. Nós pecamos no coração. Nós pecamos todos os dias. E nós precisamos nos arrepender. E dizer para Jesus que nós queremos a nova chance. Pai, eu quero te entregar essa situação. Pai, eu deposito em ti a minha confiança. Porque esse é o diferencial de um cristão que sabe usar bem as suas armaduras. Davi, por diversas vezes, teve a oportunidade de matar Saul. Mas não, ele o honrou. Porque ele reconhecia que era ali um homem escolhido. Que ele havia sido escolhido. Saul foi escolhido de Deus. Mas ele se perdeu no meio do caminho. E quantas pessoas têm se perdido no meio do caminho? Pelas circunstâncias, por palavras, por situações. Davi se escondeu de Saul por 14 anos. E às vezes por muito menos nós pensamos em desistir. Mas Davi ficou firme e aguardou o momento certo. No tempo certo, Deus iria honrá-lo. E isso aconteceu. No tempo certo, o Senhor honrará você. No tempo determinado por Deus, a sua bênção vai chegar. Aquilo que você espera. Porque bênção sem tempo certo, você perde também. Passa pelos seus dedos rapidamente. Tem um tempo determinado para todas as coisas, igreja. E nós precisamos respeitar o tempo. Davi respeitou o tempo. Então, quando chegou o momento dele entrar no palácio, aí ele entrou com honra. Aí ele foi abençoado. Ele foi o diferencial. Davi errou. Mas ele se arrependia. Que é a grande diferença. Nós precisamos nos arrepender. E Davi, então, perseguido, mas aguardou o momento certo. E quando os filisteus mataram a Saul, você pensa assim, que Davi comemorou? Que Davi disse, graças a Deus, nossa, já está passando da hora.
Que muitos de nós, às vezes, lançamos palavras assim. Ah, não aguentava mais. Passou da hora disso acontecer. Fulano estava merecendo. Porque nós achamos que nós temos direito de julgar. Ou de condenar. Mas Davi não, ele foi diferente em todo o tempo. E quando ele ficou sabendo que os filisteus tinham matado a Saul, com um tempo depois, ele então pediu para que fossem atrás e descobrissem onde tinha um descendente de Saul, porque ele iria honrá-lo. E essa pessoa se assentaria na mesa do rei. As mesas que você tem se assentado são mesas dignas de um cristão? A mesa que você tem ido ao encontro tem falado sobre o quê? Tem abordado o quê? Porque nós precisamos ver, analisar a mesa que nós temos nos assentado. É para crescimento, é para bênção? Porque se a mesa for para vergonha, se a mesa é para desonra, não se assente não. Por quê? Porque o Senhor tem uma mesa preparada para mim e para você. É a mesa do rei. O Senhor tem salvação para nós. E se você começar a se assentar em mesas que concordam com tudo, logo você também concorda. Logo você vai achar que está tudo bem, que está tudo certo. Cuidado com as mesas que o inimigo tem preparado. Por quê? Porque Daniel não aceitou, não. Daniel não aceitou os manjares do rei. E nós podemos aprender com Daniel e seus amigos. Não é em qualquer lugar que nós devemos nos assentar. Não é qualquer manjar que tem que nos atrair, amém? Cuidado com as atrações, amém? Saul, ele protegia o que Deus tinha dado a ele. Mas Davi não se preocupava, porque ele sabia que não tinha quem o pudesse tirar Deus dele. Não existe quem possa tirar Deus de você, a não ser as nossas escolhas. Mas não tem homem, mulher, criança, adulto, ninguém pode tirar o seu Deus de você. Por isso que Davi não se preocupava com o tempo, porque ele reconhecia, ele sabia que nada podia tirar aquilo que era dele. Nada tira aquilo que é seu, amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma pequena história de um trecho de um livro que eu li, que chama Segredo de um Lugar Secreto. E o autor desse livro, ele orientou assim: em momento de dificuldade, ligue 911. Aí, ele conta a história de um casal de pastores que estavam orando, pedindo resposta do Senhor por uma circunstância que eles passavam. E no momento de oração, eles ouviram uma voz bem eloquente que dizia: ligue 911, ligue 911. E aquela voz persistia. E eles sentados, eles se levantaram e foram em direção, então, à garagem da casa deles. E ali na garagem, eles avistaram uma ambulância de brinquedo. E o botão de alerta daquela ambulância, quando eles apertaram, dizia: ligue 911, ligue 911, perigo, ligue 911, né? E eles conjecturaram, então, o autor, ele conjecturou aquela fala, dizendo que quando nós passamos por dificuldade, quando você precisa de um socorro, você tem que ligar Salmos 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando você estiver passando por uma situação fora do controle, ligue 911. Não esqueça disso. Salmos 91:1.
O Deus onipotente, Ele tem poder sobre todas as coisas. Não tem nada que bloqueie o poder de Deus. Amém? Em qualquer dificuldade, ligue 911. Amém? E esse era o grande segredo de Davi. Davi tinha ligação com o Eterno. Nós precisamos nos ligar a Ele, amém? Em qualquer circunstância, fale com o Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe, amém?